Oi, gente, tudo bem? Sou de novo professora Daniela Costa. Essa será a nossa primeira videoaula da disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos. Essa aula, então, é do módulo 1, a Linguística como Ciência, e essa unidade 1 a gente vai trabalhar com o texto da Petter, Linguagem, Língua e Linguística. Lá no início, logo na página 11, a Margarida Petter, ela escreve assim, ó: tudo que se produz como linguagem ocorre em sociedade para ser comunicado. Como tal, constitui uma realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe independente da linguagem. Então, a gente parte do pressuposto de que a língua é um elemento social. Por quê? Porque para acontecerem as interações entre os homens, né, na sociedade, a gente precisa da linguagem. Então, para haver essa comunicação, e constitui-se uma realidade material, isso é, se materializa a língua construída também a partir do que lhe é exterior. Isso é, as noções de sociedade, pensamentos, crenças, ideias, tradições, acabam se relacionando com a linguagem. Então, ela se relaciona com o que é independente a ela nesse sentido. E aí a gente vai ver, por exemplo, que os estudos da linguagem, pelo menos os conhecidos, se iniciaram há bastante tempo. E a gente vai ver também que os estudos eles variaram em relação às suas intenções, né? Então, por exemplo, lá na antiguidade, no século IV antes de Cristo, o Panini lá na Índia teve assim, digamos, os primeiros estudos linguísticos conhecidos. Ele estudou o livro dos Vedas, que é o livro deles lá, que tem os cânticos, né, os mantras para você rezar para os deuses. Né? Então, por que era a motivação religiosa? Que esses primeiros estudos do Panini, eles diziam respeito a você pronunciar corretamente os mantras, as orações, as rezas, porque acreditava-se que se você errasse a pronúncia ou alguma coisa assim, os deuses não te ouviriam. Então foi como se fosse uma cartilha dos estudos da fonética, né, desse livro, para que você conseguisse rezar direitinho e ser ouvido pelos deuses, né? Na antiguidade também, a gente já teve pela parte da Grécia estudos de modos distintos. Na antiguidade, lá na Grécia, a gente estudou o quê? Conceituação e gramática. Também mais ou menos nessa época, no século IV a.C., a gente teve os dois filósofos que a gente conhece muito a partir de vários estudos, mas Platão e Aristóteles partiram para dois espaços distintos do estudo da língua. Enquanto Platão estudava a relação entre nomes e coisas, conceito e palavras, Aristóteles já trabalhava com a análise das sentenças, a análise frasal. Sabe assim, a relação já sentencial de verbos, substantivos, ele já trabalhava mais com essas questões, para a gente ver, ó, desde o século IV antes de Cristo, né? E aí a gente continua. Depois desse momento, é claro que os estudos linguísticos eles não pararam, mas eles tiveram depois um grande impacto para a sua história a partir da Idade Média. Então, na Idade Média, a gente lembra que teve todas aquelas questões sociais, né? A gente teve feudalismo, depois a gente teve o iluminismo. Então, nessa Idade Média, os estudiosos eram conhecidos como modistas. Mas qual que era a compreensão daquela época? Que a gramática, a estrutura gramatical das línguas era única e universal. As línguas eram uma coisa só, né? Em todas elas. E aí, só a partir do século XVI, se a gente pensar lá, século XVI, o que aconteceram? Aconteceram as grandes navegações. Então, a Europa começou a se lançar ao mar, né, principalmente Portugal e Espanha, mas Inglaterra também, em busca de riquezas, né, de especiaria. A gente sabe que nessa tem o descobrimento do Brasil. Então, nessa época, os estudos da língua passaram a se ocupar de novo com a religião. Então, o que a gente vê, né? No século XVI, com essas grandes navegações, a tradução de livros sagrados. Nós vimos, por exemplo, a tradução da Bíblia para várias línguas, né? Aqui a gente teve a tradução da Bíblia pelos Anchieta para o Tupi, por exemplo, né? E aí já nos séculos 17 e 18,
começaram-se a desenvolver princípios universais para análise linguística. Então, o que acontece? Se a gente pensava lá na Idade Média que a língua era una e universal, aqui a gente já começou a ver que ela variava, mas a gente também percebeu que poderia ter, a gente, os estudiosos, claro, princípios universais que regiam essas línguas. E aí, uma publicação de grande relevância do século XVII foi essa gramática de Port Royal, que é justamente essa de Porto Real, que trazia esses princípios universais para a análise linguística, né? Aí, depois disso, depois do reconhecimento, então, de princípios, mas que as línguas variavam, no século XIX, a gente começou a ter o método histórico. Nesse método histórico, o que você tinha? Você tinha, então, a gramática comparada e a linguística histórica. Então, o que a gramática comparada fazia? Ela comparava a gramática das línguas, né? Então, o que nessa língua se equivaleria àquela outra em termos de gramática, né? De estruturas sintáticas. E aí a gente teve também o desenvolvimento da linguística histórica, né? A linguística histórica tem como princípio fundamental você fazer o recorte de dois momentos distintos da língua para fazer o estudo comparativo, né? De uma mesma língua. Mas aí você tinha a gramática comparada que fazia esse estudo entre línguas diferentes. Então, a Petter explica para a gente que o estudo comparativo das línguas, então, evidenciou o fato de que as línguas se transformam com o tempo, independente da vontade dos homens, né? Seguindo, na verdade, um caminho próprio de língua e manifestada de forma regular. Então, a gente começou a ver que as línguas vão se transformando com o tempo, independente da vontade do homem, no sentido de que não é o homem que fala, a língua vai mudar agora. Mas tem uma dependência no que diz respeito aos aspectos sociais que interferem nessas mudanças linguísticas, né? Então, cria uma identidade própria, um caminho próprio, mas se manifesta de forma regular. Isso é, não é uma coisa aleatória, perdida no tempo. Você vê regularidade na mudança linguística. Aí, nessa época também, né, no século XIX, a gente tem alguns grandes feitos para a linguística, né? A publicação do Franz Bopp em 1816, que na verdade estudou o sistema de conjugação do sânscrito, que foi a primeira língua conhecida e documentada, né? Isso, por exemplo, fez surgir a linguística histórica. É importante a gente pensar que não houve só esse estudo, sabe? Mas a gente, no estudo da história, a gente precisa de marcos, né? Então, esse sistema de conjugação do sânscrito, estudado pelo Bopp, pode ser considerado esse marco do surgimento da linguística histórica. Por outro lado, na França, em 1881, o Gilles Guilleron, ele foi responsável, né, pelo Atlas Linguístico da França. Naquela época, imagina, sem estradas e tudo, né? Então, na verdade, o que acontece? Começou-se a estudar a linguística a partir da língua e seus usos. E aí, o que acontece? Acabou-se criando uma cadeira assim, para a gente pensar. A gente pode imaginar que seja o estudo mesmo, uma disciplina. Acho que é melhor a gente pensar nisso. Ele criou essa cadeira de dialetologia, mas essa cadeira significa essa disciplina, né, de dialetologia no curso regular da Escola Prática dos Altos Estudos, né? E também o que houve aí? Houve também a descoberta dessa língua literária, que ela se manifestava na forma falada e na forma escrita. O que isso quer dizer? Que a gente começou a ver que a literatura trata a língua de modo diferente, né? Não é uma representação necessariamente fiel da língua em uso por uma comunidade, né? E aí o que você tem na continuidade? Depois desse século XIX, você tem no século XX, essa gramática histórica, na verdade, os neogramáticos foi a casa do Ferdinand de Saussure. Então, a gente vai estudar bastante, porque, na verdade, o Saussure, a partir de uma publicação póstuma, que foi o curso de Linguística Geral, por que publicação póstuma? Né? A gente vai estudar isso melhor no módulo 2. Mas eu já posso dizer para vocês que esses alunos, o Belle e o Secheyer,
Eles foram alunos dos cursos de verão que o Saussure oferecia na Universidade de Genebra, e aí eles faziam, a partir das suas anotações e dos próprios manuscritos do Saussure, após a morte dele, eles publicaram esse curso de Linguística Geral. E esse é entendido como um marco, né, da instituição da linguística como ciência. Mas por quê? A Petter explica para a gente que o método científico supõe que a observação dos fatos seja anterior ao estabelecimento de uma hipótese, e que os fatos observados sejam examinados sistematicamente mediante experimentação e uma teoria adequada. O que isso quer dizer? A partir dos estudos do Saussure, ele definiu o objeto de estudos da linguística como a língua, que até então a gente vai ver que ela era estudada na antropologia, na história, de modo transdisciplinar. E aí uma teoria, um método de estudo, e aí fundou mesmo essa ciência, né, com base no estudo da língua. Isso foi muito interessante, porque também a gente começou a estudar a diferença de determinados conceitos. Por exemplo, o que é importante a gente pensar? No que é a linguagem, porque a gente vai estudar linguagem, língua e linguística, né, que é o título da unidade. Então, Saussure entendia, Petter nos explica isso, Saussure entendia a linguagem como heteróclita e multifacetada, abrangendo o domínio porque era física, fisiológica, psíquica, individual e social, de modo que não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos linguísticos, de fatos humanos, pois não se sabe como inferir a sua unidade. Então, a linguística, a linguagem, o que é? Ela tem várias faces, ela é heterogênea, porque ela é física, isso é, se representa fisicamente. Ela é fisiológica, se a gente pensar no aparelho fonador, né? Ela é psíquica, se a gente pensar na comunicação, na formulação de pensamentos. Ela é, ao mesmo tempo, individual, porque a gente realiza, mais social, porque ela é um contrato, a gente vai ver, que a gente partilha em sociedade. E por causa dessas características, a gente não consegue inferir a unidade dessa linguagem. Também porque ela tem a linguagem verbal e a não verbal, né? Então, a verbal, aquela que se desenvolve a partir da língua. Não verbal, que não utiliza a língua, né? Gestos, posturas, aquelas atitudes epilinguísticas fazem parte nessas representações da linguagem não verbal. Enquanto a gente pode entender a linguagem dessa forma, a língua é uma parte dela. A Petter explica que é a parte essencial da linguagem, inclusive, produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade dos indivíduos. Então, na verdade, o que é isso? A língua é uma parte da linguagem, produto social, a gente já viu por que ela é social, da faculdade da linguagem, que seria a possibilidade que o homem tem de desenvolver a linguagem, mas um conjunto de convenções adotadas pelo corpo social. É como se fosse um contrato, né? Assim, um contrato que eu dou para cada um de vocês assinar. Mas são umas convenções adotadas pelo corpo social que para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Isso é, a partir daí a gente consegue se comunicar, usar a mesma língua. E aí você vê que interessante esse exercício, que é um conjunto de convenções, porque você começa a perceber, por exemplo, as variações, né? As sociedades diferentes realizam a língua de modo diferente. Isso é muito interessante, a partir desse contrato social, né? Então, como que a gente pode entender essa língua? Ela é um conjunto de signos. A gente depois vai estudar direitinho o que são signos. E eles se relacionam organizadamente dentro de um todo. Na verdade, a gente vai ver que ele é um sistema, né? Cada um tem sua função dentro do todo e se relacionam mutuamente. A partir daí, então, a gente vai ter a relação entre linguagem, língua e fala. Então, se a gente retomar linguagem heteróclita e multifacetada, né? Individual, social, física, fisiológica, psíquica. Dentro desse universo da linguagem, a gente tem a língua, que é a parte essencial da linguagem, esse conjunto de signos. E ainda a gente tem uma relação da língua e da fala.
A fala, por sua vez, é um ato individual. Olha só, Peter, lá na página 14, explica que ela resulta das combinações feitas pelo sujeito falante, utilizando o código da língua. Expressa-se pelos mecanismos psicofísicos, atos de fonação, necessários à produção dessas combinações. Então, o que, que você tem? A fala é realizada individualmente, né? É como assim: a língua é o sistema. Então, você tem um conjunto de palavras para você utilizar. Vamos pensar no nível lexical apenas. A sua fala vai se desenvolver a partir das escolhas que você fizer em relação a esse universo de signos. É só você pensar, por exemplo, quando você vai se declarar para alguém. Você vai falar assim: eu gosto de você, eu adoro você, eu amo você, estou apaixonada por você. Tá vendo que, na verdade, você vai escolher uma dessas palavras a partir do que você sente, do que você entende que você sente, mas é por isso que essa fala é individual, porque você vai fazer essas combinações usando o código da língua. E essas combinações vão se realizar tanto pelo ato de fonação, você usa o aparelho fonológico para você usar e produzir esses sons, né, da língua, que vão ser importantes para essa comunicação, né? E aí o que, que é interessante? É a gente pensar que a partir dessa instituição da linguística como ciência, que foi, na verdade, definido no que diz respeito ao estudo da língua, a gente começou a ter algumas correntes linguísticas. O que vocês vão ver é que essa aula, na verdade, de hoje é uma grande introdução e depois a gente vai trabalhar mais detidamente com esses assuntos. Correntes linguísticas, por exemplo, são tema do nosso módulo 4, mas aqui a Petra já faz essa introdução. Então, o que, que a gente tem? A partir dos estudos do Saussure, criou-se essa escola do estruturalismo. Então, a gente vai ver depois que Saussure era neogramático, e a partir do desenvolvimento dos seus estudos, a gente teve a criação dessa corrente linguística, do estruturalismo. O estruturalismo, ele considerava o princípio da imanência linguística e a teoria do valor. O que era essa imanência linguística? Era a língua por si mesma, estudar a língua dentro do seu sistema, desconsiderar as realizações da fala, não que ele não achava importante, mas deixou para um segundo momento, que na verdade não aconteceu muito bem. Não aconteceu, né? Não teve tempo de ocorrer. E a teoria do valor. A teoria do valor, grosso modo, é a relação. A gente estudou lá uns 2 slides, que era um sistema de signos, né, que se relacionavam mutuamente. Essa relação é a teoria do valor. Segundo a teoria do valor, por exemplo, o signo é o que o outro não é. Então, por exemplo, uma cadeira é cadeira porque não é mesa. Então, o valor diz respeito, depois ele vai explicar lá da metáfora do jogo de xadrez, fiquem tranquilos que está no nosso módulo 2. Mas a partir desse princípio da imanência, estudar só a língua, não estudar o falante, não estudar a realização da língua, houve essa crítica, né, que o caráter era excessivamente formal e distante da realidade social. Porque precisava ser formal para estudar a partir da imanência linguística, mas era distante da realidade social a partir do momento que não considerava o falante. Ah, professora, mas então era falha? Não, a gente precisa entender o seguinte: o Saussure, ele definiu a unidade de estudo e definiu o método e a teoria. Ele não desconsiderou a fala, ele separou língua e fala e estudou a língua, né? Então, a crítica é que ele não estudou a fala, mas deixou esses princípios todos que até hoje a gente utiliza para análise linguística, né? Outra corrente linguística bastante relevante, também com essa ideia mais formal, né, essa noção de sistema da língua na imanência dele, é o gerativismo. O gerativismo tem muitas correntes, tá? Mas a mais relevante é essa norte-americana, a gente também vai estudar melhor depois, que foi iniciada pelo Noam Chomsky. Se você até olhar aí, o Chomsky ainda está vivo, viu? E a Peter explica que ele considerava a linguagem como um conjunto finito ou infinito de sentenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos. O que isso queria dizer? Você tem um conjunto fechado de elementos, de constituintes sintáticos, de elementos linguísticos, né? E a partir daí você vai criando um conjunto infinito de sentenças.
Por exemplo, só vocês perceberem que vocês realizam sentenças que às vezes nunca ouviram, ou a gente organiza os elementos de tal forma na sentença como a gente nunca viu antes, por causa dessa possibilidade infinita de realizações de sentença que a gente fala que é um conjunto finito de elementos para um conjunto infinito de sentenças. E aí o Chomsky trabalha também com as noções de competência e desempenho. Grosso modo, competência seria essa capacidade que a gente tem de desenvolver a faculdade da linguagem, e o desempenho é como isso se realiza na língua, né? Aí vocês podem perguntar, mas professora, a língua, será que é só do ser humano? Será que é? Será que não é? O que a gente tem, né? Uns estudos muito relevantes da linguagem animal foi do Carl von Frisch, que estudou a linguagem das abelhas. Se vocês considerarem, inclusive, é muito legal essa parte que assim, a gente já sabe que as abelhas são muito organizadas, né? E aí, nesse sentido, a linguagem delas foi estudada. O que o von Frisch descobriu, né? O que ele compreendeu e documentou? Elas têm uma linguagem, mas ela não é organizada como língua. Por quê? Aí elas vão de um jeitinho diferente para dizer que a flor está ali, vão de sentido diferente para dizer que o néctar é de qualidade, mas elas não criam uma resposta. Isso é, não cria uma interação. Eu vou lá, em 8 aviso que a plantinha tem néctar, né? Aí as minhas amiguinhas vão lá, as abelhinhas vão lá. Mas não cria uma interação. Perguntar, mas está muito longe, mas está muito perto. Não há essa resposta, né? No caso da linguagem animal. Então, por isso que a gente fala que a gente está tratando com a linguagem, não necessariamente da língua. É assim com as abelhas, é assim com as baleias, com os golfinhos, com as formigas, né? Que são, assim, alguns animais, bichos, insetos, que estão tendo sua linguagem estudada. Mas esse estudo do von Frisch é muito importante, que foi o primeiro, assim, que se desenvolveu nessa área, né? Então, tá, estudamos o que é língua, estudamos o que é linguagem, relação entre língua e fala. E aí, a linguística, o que é a linguística? Como é que esse cientista, o linguista trabalha, né? Segundo a Petter, o linguista procura descobrir como a linguagem funciona por meio do estudo das línguas específicas, né? Considerando a língua como objeto de estudo que deve ser examinado empiricamente dentro dos seus próprios termos. Então, por que isso é importante para o aprendizado das línguas, né? O linguista, ele estuda como é que a língua funciona, fazendo esse estudo empírico, isso aí, ele pega dados da língua, submete a uma teoria que orienta um método. Então, por isso que é dentro de seus próprios termos. E a partir daí ele consegue fazer uma descrição de como essa língua funciona. E isso, por exemplo, acaba sendo muito importante para o aprendizado, porque é isso que a gente ensina e é isso que a gente estuda, né? Então, na verdade, o que é interessante? Os critérios de coleta, organização, seleção e análise dos dados linguísticos obedecem aos princípios de uma teoria expressamente formuladas para esse fim. É essa grande contribuição do Saussure, né? Porque a partir do desenvolvimento da linguística como ciência, ele desenvolveu teoria, métodos, e isso tudo rege o quê? Rege critérios de coleta, organização, seleção e análise de dados. Para você dizer que está fazendo pesquisa, você tem que seguir uma teoria, né? E no caso do estudo da língua, a gente segue os princípios básicos da linguística. É claro que cada corrente linguística vai ter um olhar diferenciado. Por exemplo, eu falei que eu estudo a dialetologia. Então, aí a gente vai estudar, sim, a realização, o sujeito falante, os espaços em que se encontra, mas continua mantendo esses critérios de estudos linguísticos. Isso que é muito importante, né? E a partir daí, como eu falei para vocês, né, a gente tem diversas correntes, diversos espaços de estudo. Aí você tem, por exemplo, aqui que eu separei no slide, a gente tem a linguística geral e a linguística descritiva. Essa linguística geral, então, estuda os princípios gerais, né, das línguas. A linguística histórica, que eu já conversei com vocês, que é aquela que vai fazendo recortes, né, da língua, pega em momentos diferentes,
Pega a língua realizada no século XVII, no século XIX, no século XXI. E isso a gente vai ver depois, né? Também ainda no módulo 2, que é um estudo diacrônico. Dia é variação, esse prefixo. Cronos é tempo, né? Então, variação no tempo. E aí você tem também a linguística teórica, que é essa desenvolvida por Saussure, que é a linguística sincrônica. Sim, é mesmo. Então, no mesmo recorte de tempo. Eu pego só um recorte temporal e estudo a manifestação linguística daquele período. Aí eu estou dentro do arcabouço da linguística teórica. Mas, além desses estudos linguísticos, você também tem estudos da língua que se relacionam a partir de relações interdisciplinares. Então, você tem a etnolinguística, que estuda a língua a partir de questões culturais e étnicas. Você tem a sociolinguística, que estuda a relação entre língua e sociedade, a gente vai falar mais dela. Você tem a psicolinguística também, que estuda a linguística e a língua e essas relações cognitivas, psíquicas, né? Onde a língua se relaciona, o que ela quer comunicar, como é que o falante produz, do que ele pensa para produzir linguagem, né? Então, isso tudo está no âmbito da psicolinguística. Mas é importante também falar que aqui eu selecionei algumas, tá? A gente tem muitas outras correntes teóricas, tem muitas outras linguísticas, vocês vão conhecendo no decorrer do curso, e também a partir das leituras que fizerem, né? Então, o que a gente tem? Quando a gente está falando em linguística, a gente está falando de gramática, mas a gente está falando da gramática da língua. Por que é importante a gente dizer isso? Porque a gente vai contrapor os pontos de vista normativo e descritivo. O que é isso? Se a gente lembrar lá do Panini, no século IV a.C., como é que o Panini fazia o estudo? Ele fazia a partir do livro do Vedas, como é que era o certo pronunciar. Então, a partir dessa história mesmo, depois tradução da Bíblia, como que era o certo escrever, a gente ficou com uma noção normativa. Então, essas falsas noções. Segundo a Petter, porque abordar a língua exclusivamente sob uma perspectiva normativa contribui para gerar uma série de falsos conceitos e até preconceitos, que vêm sendo desmistificados pela linguística. Porque a linguística, na verdade, trabalha com ponto de vista descritivo. Ela não fala como uma língua tem que ser, ela fala como a língua é, sem juízo de valor, sem dizer que essa. Porque pela linguística, inclusive, a gente entende que todas as línguas são válidas e todas elas cumprem o propósito de comunicação da sociedade. Então, não há línguas melhores, piores, fáceis, difíceis, pobres, desenvolvidas, né? Sob o ponto de vista descritivo, é assim que a linguística enxerga a língua, né? Então, ela explica, na verdade, tem esse ponto de vista explicativo. Então, a gente entende, né, a partir desses estudos, que as variedades não padrão do português, por exemplo, caracterizam-se por um conjunto de regras gramaticais que simplesmente diferem daquelas do português padrão. Então, por exemplo, quando a gente entende, a gente vê que há uma variação. A gente vai estudar isso mais em outras disciplinas, mas mostra que são representações linguísticas só, variedades distintas. E alguém, por algum motivo, uma classe escolheu que essa era a mais certa. E aí as variedades não padrão, isso é aquelas diferentes, são as erradas. Mas a gente precisa saber desde o início que na linguística não há certo e errado na língua, né? Então, a linguística, dessa maneira, sendo uma ciência, ela descreve seu objeto como ele é, não especula nem faz afirmações sobre como a língua deveria ser. Não é intuito da linguística. Então, o que você tem? Quais são, o que mostra o caráter científico da linguística? O empirismo, né? Que é o estudo a partir de dados reais do que está sendo realizado na língua, e a objetividade. A objetividade faz com que você olhe com o olhar clínico para o objeto, sem noções falsas, sem julgamentos, o mais imparcial possível, aí você atinge a objetividade, né? Então, na verdade, era essa a ideia dessa aula de hoje, a gente pensar
apresentar esses primeiros estudos para vocês como uma aula introdutória, né? A gente pensar nas relações entre linguagem, língua e linguística, o que une, o que separa, como esses estudos começaram, para aí a gente começar a se debruçar sobre os estudos mais aprofundados, tá? Então, esse módulo 1, essa unidade 1, teve como referência esse texto da Margarida Petter, que vocês têm disponível na biblioteca digital da UFMS, está no plano de ensino, está no cronograma também, olha lá, das páginas 11 e 24. Então, realizem as atividades, assistam essa videoaula, leiam os materiais e até a próxima. Tchau, tchau.